A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você a leitura bíblica dessa semana. E o Senhor hoje me trouxe um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Na versão da minha Bíblia está escrito como título, como epígrafe, o repouso do cristão. E eu quero te convidar a fazer essa leitura junto comigo, a usufruir, desfrutar do privilégio da leitura bíblica, de poder tocar a Bíblia, de poder ler, de poder meditar, de ter a liberdade de falar a respeito da Escritura, das palavras de Deus, Essas palavras não são palavras do homem, são inspiradas pelo próprio Deus. E eu quero te convidar a viver esse tempo. É um tempo tão curtinho que a gente passa aqui, Mas eu creio que não é pelo estender das palavras, mas pelo mover do Espírito Santo sobre nós, nos trazendo a revelação daquilo que o Senhor escreveu, deixou registrado para as nossas vidas, que nós vamos conseguir nos deleitar dessa leitura, seja ela diária, seja ela semanal. Aqui nós nos encontramos às vezes semanalmente, quando eu consigo, mas a verdade é que a palavra de Deus ela é degustada como o pão de cada dia, E que a gente possa trazer isso à nossa memória, independente da correria da nossa rotina, que se eu não deixo de tomar café, almoçar, jantar, eu também não devo deixar de me alimentar do pão da vida, da palavra de Deus, diariamente. Então vamos lá? Hebreus 4, nós vamos ler de 1 a 4, depois a gente pula para o 9 a 13, combinado? Vamos lá. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Aqui ele está falando a respeito da promessa de repouso que Deus dá para os seus filhos, para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo e na obra da redenção, na obra da salvação. E ele no versículo 4 cita a obra da criação de Deus, Quando Deus em 6 dias formou todo o universo, todo o mundo, e no 7º dia ele descansou. Não porque precisava descansar, mas porque ele entendeu que a obra estava completa e era boa. E ele amou o que viu, amou as obras da sua mão, E tendo terminado, descansou. E o Senhor nos prometeu um descanso. Nesse capítulo, a gente tem essa promessa, a revelação dessa promessa do repouso do cristão, do repouso daquele que creu naquilo que ouviu, naquilo que lhe foi pregado, Das boas novas, da vinda de Cristo, da nossa reconexão com o Pai através de Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz, da sua ressurreição, da presença do Espírito Santo conosco. Para aquele que crê, existe a promessa do descanso, do repouso. Vamos lá para o 9, do 9 a 13. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus repousou das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque é possível termos a promessa de Deus sobre nossa vida e por uma escolha nossa, nós não alcançarmos a promessa. Nós temos um exemplo na palavra de Deus a respeito do povo judeu que saiu da escravidão do Egito, Que foi liderado por Moisés, Arão, e eles foram libertos pelo poder de Deus através da vida de Moisés e vieram conduzidos pelo deserto até a promessa de descanso, a terra de descanso deles, Mas isso não foi possível por causa da descrença que invadiu o seu coração.
quando as coisas começaram a ficar difíceis, eles começaram a duvidar da promessa. Assim como eu e você. As coisas vão se apertando, as circunstâncias vão nos engolindo às vezes e a promessa fica no esquecimento. A dúvida chega. E para esses que não perseveram, é possível que a promessa não se cumpra. Porque no 12, vamos lá para o 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas, despidas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Do 12 ao 13, Deus nos ensina a respeito de como Ele nos conhece, de dentro para fora, pensamentos, emoções, desejos, pecados, atitudes, boas ações, más ações, né? Ele fala a respeito de que nada está encoberto aos seus olhos. Ele fala de que não adianta tentarmos esconder algo dele, porque isso é impossível. Ele tudo conhece. Mas ele também fala que a palavra dele é viva e eficaz. Ela é suficiente para trazer para nós, pecadores, para nós, dependentes da misericórdia, da bondade de Deus, do perdão do Senhor. Ela é suficiente para que a gente consiga apresentar essa alma destruída, distorcida, quebrada, né, para Ele, e através do conhecimento da sua palavra, sermos transformados, sermos moldados como seres humanos melhores, mais humanos, mais semelhantes ao nosso Criador, mais semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. E essa tem que ser a busca, né? Porque a gente viu aqui no capítulo 4 que é possível perder a promessa, é possível não adentrar na promessa do repouso, é possível perder a possibilidade de viver o repouso com Deus. Isso me fez lembrar lá de Apocalipse 2,7, eu vou ler rapidinho, tá? Quando João escreveu a carta para Éfeso, né? A primeira carta a Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse 2,7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então é necessário vencer para usufruirmos desse fruto. Para adentrarmos a eternidade, é necessário vencer. A salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas é necessário vencer a nós mesmos, ao nosso adversário, ao pecado. É necessário vencer, é necessário com certa força tomarmos para nós posse daquilo que já foi dito. É necessário nos esforçarmos para perseverar, para permanecer no centro da vontade de Deus. É pela graça a salvação, mas não é fácil para nós, pecadores, perseverarmos no caminho que é Cristo. Porque o caminho com Cristo, a porta está aberta, né? Todo aquele que crê, Jesus fala, pode vir. Mas no caminho com Ele é necessário abrir mão do que ainda habita em nós e não deveria mais habitar. É necessário sermos transformados, é necessário nascer novamente, né? É necessário nos tornarmos outras pessoas, não de personalidade e constituição das nossas características, porque muitas Deus nos deu, mas algumas outras coisas nós vamos abandonar, nós vamos precisar abandonar, vão ficar no caminho, vão ficar para trás, para que a gente possa viver a promessa do repouso. E o nosso repouso, diferente da época do povo do Egito, que era a terra prometida, o nosso repouso é a salvação em Cristo Jesus. Ele trata da eternidade, ele trata desse lugar que fala lá em Apocalipse, daquele que vai ter o direito de comer do fruto daquela árvore de vida que habita no jardim do Senhor. Então, o meu convite hoje é para que a gente possa meditar a respeito desse descanso, dessa promessa, e do quanto nós estamos, sendo fiéis
Eu cheguei até a anotar que essa palavra trouxe para a minha vida a necessidade da vigilância, né? A necessidade da humildade, de reconhecer a minha dependência, a necessidade do meu arrependimento, porque sem Ele eu não vou conhecer o repouso do Senhor. E essa promessa para todos nós que cremos, mas existe a possibilidade de não desfrutarmos disso, se não perseverarmos, se não vencermos essa guerra. Porque de fato, de verdade, temos uma guerra, né? Enquanto vivemos aqui neste mundo. Mas Cristo está diante de nós. É Ele quem governa a nossa vida, dele é o senhorio, é Ele quem diz qual é a direção que tomamos. E se perseverarmos no caminho em Jesus Cristo, vamos alcançar essa promessa em nome de Jesus. Amém? Eu quero te lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é suficiente para nos trazer a essa consciência de dependência, de arrependimento, de vigilância e de esforço para nos mantermos nesse caminho. Porque certamente, se tem uma certeza que nós temos com a leitura e conhecimento da palavra de Deus e de quem Ele é de que vale muito a pena. Vale muito a pena adentrar por esse caminho estreitinho, aonde não podemos carregar muitas coisas, mas devemos carregar o essencial. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por essa palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida de todo aquele que Ele deseja trazer o entendimento e a revelação dessa palavra, que nós possamos ainda continuar meditando nisso. E se for necessário que a gente volte a ler, que a gente volte a orar, pedindo a Deus que nos revele aquilo que ainda não conhecemos, para que possamos sofrer uma metanoia, uma transformação. E ainda mais, que esse entendimento possa se transformar em fruto na minha vida e na sua vida. Que nosso caráter seja moldado por Cristo, que as nossas atitudes revelem quem Ele é, e não apenas o eu, o meu, né? Quem eu sou, porque quem eu sou deve se sujeitar a quem Ele é. E nós dependemos do Espírito de Deus para isso, porque sozinhos a gente não vive isso não. Sozinhos a gente vai muito longe, mas longe de Deus. Então eu quero agradecer a Deus por isso, pela palavra dele, pelas nossas vidas, pelos seus grandes livramentos, pela sua bondade e misericórdia que se renovam todos os dias da nossa vida, como diz a sua palavra. O alvo é esse. Eu anotei assim, a nossa esperança e fé estão ou deveriam estar na promessa do descanso de Deus. Ele nos dará ao fim da nossa jornada. O alvo é esse, a salvação, a eternidade. Por isso devemos perseverar, porque vale a pena. Não tem nada de maior valor do que isso. A gente pode até imaginar que por um período da nossa vida tem algo que seja mais importante, mas de fato, de verdade, é que não existe nada, não há nada mais valioso do que adentrar no reino de Deus, do que estar com Ele por toda uma eternidade. Amém? Fiquem com Deus, um grande beijo.